Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja Deus, que bom estarmos reunidos mais uma vez na presença de Deus, junto com os irmãos. Amém? Pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Abacuque. Lá no Antigo Testamento. Abacuque. A gente vai ver o capítulo 2. Abacuque, que profetizou no reinado de Judá, cujo nome significa braço, um dos profetas menores. Amém? E aqui a gente vai ver no capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Os caldeus serão castigados a seu turno. Eu vou ler o verso de número 4, que diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Esse é o versículo central do livro de Abacuque, que diz: mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Então vamos falar isso bem bonito para Jesus. Diga assim: mas o justo, viverá pela sua fé. Amém? Feche seus olhos por um momento, Pai. Que o Senhor nessa manhã venha nos abrir, dilatar nossos corações na presença do Senhor, para, Senhor Jesus, não somente ouvirmos essa palavra, mas para que nós possamos sentir essa palavra, crer nessa palavra, viver de acordo com essa palavra. Tira todos os impedimentos, Senhor. Meu Senhor, que todo o mal seja repreendido. Que o Senhor venha, Espírito Santo, com a tua graça. Que o Senhor venha, Espírito Santo, com o teu amor. Que o Senhor venha, Espírito Santo, com o fogo do Senhor, com o teu amor, com a tua glória, e venha resplandecer sobre nós. Venha, Senhor, trabalhar em nossos corações, para que essa palavra, Senhor, ela venha produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada hoje, em nome de Jesus Cristo. Senhor, torna-me capaz de anunciar a palavra do Senhor com toda a graça e a sabedoria que vem do Senhor. Eu peço isso, Senhor, junto com a igreja, e nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Se você puder, aplaude mais o Senhor. Enquanto você aplaude, glorifica a Deus. Amém? As suas palmas, elas exaltam o Senhor, elas celebram. Amém? As palmas, elas também têm o significado de celebrar. Amém? Então, enquanto você está aplaudindo, você está celebrando. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela nos diz: mas o justo viverá pela fé. Então, desde já, eu quero falar para cada um de vocês, e falo também para mim mesmo, que a gente não venha abrir mão, irmãos, da nossa fé. Olha para o teu irmão e diga assim: não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Amém? Agora põe a mão no coração e fala assim: eu não vou abrir mão da minha fé. Amém? Em nome de Jesus. Que a gente não venha abrir mão das nossas convicções cristãs, daquilo que a gente aprendeu com Cristo, porque é isso que vai nos garantir um futuro brilhante, uma eternidade segura. É isso que vai nos garantir, é a nossa fé. Aleluia, Jesus. A gente vai ver aqui que o inimigo, irmãos, ele vai fazer de tudo, você pode ter certeza, principalmente nos dias maus que a gente está vivendo,
nos dias difíceis que a gente está vivendo. O inimigo vai fazer de tudo que você possa imaginar, e até o que você não imagina, para tentar fazer uma coisa, que é roubar a tua fé, que é roubar a minha fé. Mas isso eu e você não vamos admitir. Glória a Deus. Amém? Nós não vamos admitir. Porque o que mais o inimigo quer nesses tempos, irmãos, é roubar o nosso ânimo, é sugar a nossa disposição na presença de Deus. Tudo que o inimigo quer é tirar o nosso entusiasmo e colocar frieza no lugar, sabe? Mas a gente não pode admitir isso. O justo viverá pela fé. Irmãos, em 1 Pedro, eu vou procurar aqui, 1 Pedro, no capítulo de número 5, é bem conhecido esse texto, você conhece bem, mas eu quero ler aqui junto com você. 1 Pedro, no capítulo 5, e verso 8, olha só o que a palavra de Deus ela diz para mim e para você. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, pode ter certeza que o que o adversário puder fazer para detonar a tua fé, para afligir você, para tirar, para remover aquilo que você adquiriu de Deus, ele vai tentar fazer, irmãos. Então, a palavra é: seja vigilante. Porque o inimigo, ele não perde tempo, ele está ao redor. Ele está ao derredor. Não ao redor, ao derredor. E ele está bramando como leão, ou seja, em fúria. Por quê? Porque ele sabe do futuro dos servos de Deus. Ele sabe do futuro dos que guardam a fé em Deus. Ele sabe do futuro daqueles que não abrem mão das suas convicções cristãs. Mesmo mediante a tantas adversidades e a tantos pratos que a gente vê por aí, mas não abre mão, está firme. Então, o leão, ele sabe, o adversário, né, como diz aqui, como um leão, ele sabe muito bem que o futuro desse vai ser estar com o Senhor para sempre. E ele não quer. E aí, está dizendo aqui no verso 9, ao qual resiste firmes. Ou seja, resista o inimigo, irmãos. Isso para mim, isso para você, isso para todos nós, para toda a igreja do Senhor. Esse tempo que a gente vive, todo o povo de Deus, que venhamos permanecer na fé e que venhamos ser sóbrios. E aqui vai dizer aqui que nós devemos resistir ao inimigo, resistir firmes. Firmes na fé. Tudo gira em torno da fé. Eu preciso ter fé. E será que essa fé é só eu falar assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na salvação? Será que é só isso? Não, a gente vai ver que a fé, ela é um pouco mais do que isso. Existe aqui pelo menos 4 pilares da fé, que é fidelidade, obediência, confiança e relacionamento. É essa a fé que nos segura firme e não nos deixa cair, irmãos. Quando eu digo que eu creio, eu preciso estar cheia também de fidelidade a Deus. Fidelidade àquele que me amou e que me salvou. Eu preciso ter obediência. Deus mandou, Deus está ensinando assim na palavra, então vamos fazer conforme Deus está ensinando na palavra.
mesmo que isso possa até me trazer algum prejuízo no mundo aqui, nesse tempo, mas vou continuar obediente. É confiar no Senhor sobre todas as coisas, como um filho pequeno confia no seu pai. O pai coloca o filho no colo, como eu vi o irmão ali colocando o filho dele no colo, ainda há pouco, e ele ficou ali no colo, quietinho, porque ele confia que esse colo é seguro. Ele sabe que o pai dele não vai derrubar ele, não vai maltratar ou prejudicar ele, ele está seguro ali. Então, como um filho pequeno confia no pai, confia que os seus braços são fortes o suficiente para sustentar ele, que a gente venha confiar em Deus. E isso é fé. Também é relacionamento. É eu e você nutrirmos relacionamentos com Deus. É a gente alimentar, irmãos, um relacionamento com Deus. E às vezes, e eu digo isso pela minha própria experiência, eu não posso estar aqui tanto quanto eu gostaria de estar. E a igreja sabe disso. Eu gostaria de estar mais, mas eu não posso estar tanto quanto eu queria. Mas eu não posso descuidar do meu relacionamento com Deus. Está entendendo? E mesmo quando não estou aqui, irmãos, o meu quarto é o meu santuário. Aonde eu estou orando, aonde eu estou lendo a palavra de Deus, aonde eu estou ali cantando louvores e às vezes até chorando na presença de Deus. Sabe? Então, assim, aqui na igreja, irmãos, na sua casa, aonde você estiver, guarda sempre dentro de você isso. Eu preciso preservar o meu relacionamento com Deus. E sabe, o casamento, irmãos, o relacionamento com Deus, ele é comparado muito com o casamento. Porque o casamento, o marido e a esposa, eles têm um relacionamento. Eles têm aquela amizade e aquela união. Mas, por vezes, acontece uma outra coisa que faz com que aquele casal tenha um certo distanciamento, um fique chateado com o outro por isso, por aquilo. Mas eu pergunto para os casados, é bom esse tipo de situação? Não é, gente. É muito ruim. Eu não sou casada, mas eu posso entender isso, eu consigo entender isso, que não é fácil e que não é nada agradável para um casal, dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto, às vezes ficar emburrado um com o outro, chateado um com o outro, ou triste ou magoado um com o outro, sabe? Então, o relacionamento com Deus, irmãos, é semelhante a um casamento. Eu sou casada com Cristo, você é casada como igreja, você é casado com Cristo. É a gente manter um relacionamento saudável com o Senhor. Está entendendo isso, irmãos? Nada de picuinha, nada de mágoazinha com Deus. Ah, Deus não fez, não está do meu jeito. Não, eu não posso ser criança birrenta. Não. Eu preciso aprender a ser cristão maduro. Nem tudo sempre vai ser do meu jeito. Sabe? E está tudo bem. E é para o meu bem. Porque se eu estou na mão de Deus, no controle de Deus, tudo vai ficar bem. Está compreendendo? Então eu preciso abraçar o meu Deus. Eu preciso estar num relacionamento saudável com o meu Deus. Está compreendendo, irmãos? Então é isso. E aqui o Abacuque, o profeta, ele vai falar essas palavras. Ele vai dizer, olha, o justo viverá pela sua fé. E quando ele está dizendo viverá pela sua fé, ele está dizendo viver mesmo, de viver de ser humano, fisicamente falando. Né? Ele está falando de viver mesmo. E também nós podemos entender nos dois sentidos, tanto viver no sentido espiritual, que ele está falando, como no sentido físico, porque aquele povo estava a ponto de ser destruído pelos caldeus. O povo de Judá estava em uma situação, vivendo um declínio espiritual. Ou seja, o amor da vida deles, que era Deus, já não estava sendo tão valorizado como ele era antes.
Lembra do casamento que a gente falou agora há pouco? O relacionamento do povo de Judá para com Deus já não era mais o mesmo. Eles acabaram cedendo para o pecado. E agora muita injustiça, muita maldade, muita crueldade, muita coisa ruim. Consequência dos atos daquele povo. E eles estavam sofrendo daquela maneira. Então eles corriam risco, sim, fisicamente também. E espiritualmente, porque estavam em pecado. Fisicamente, porque os caldeus estavam ali. Um povo contrário à vontade de Deus, um povo que era ímpio, querendo destruir o povo de Deus. Mas ele vai dizer, mas o justo, esse viverá pela fé. Ele vai viver. Porque a sua fé vai preservar. O que preserva a mim e o que preserva a você, nesse mundo que a gente vive hoje, que não tem muita coisa diferente do tempo de Judá, daquelas maldades e injustiças. O que nos preserva aqui é a nossa fé, irmãos. É a nossa fé que nós devemos preservar. E a fé não só de falar eu creio, mas é a fé de uma fidelidade com Deus, de uma obediência a Deus, de uma confiança para com Deus, de uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. Então, esse homem, Abacuque, ele começa falando a respeito da sua indignação. E ele, no início desse texto, ele até chega a falar de uma forma até que nos parece grosseira para com Deus. Ele vai falar no capítulo 1, no verso 2, ele fala assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Então o salmista, ou melhor, perdão, eu prego tanto salmo que eu vou falando salmista. Então o profeta, ele vai chegar e vai falar para Deus, Senhor, eu tenho clamado, mas olha quanta maldade, quanta injustiça, quanta coisa errada. O justo sendo pervertido pelo injusto. Sabe? As coisas, a cada dia, em vez de se acertar, a cada dia é como se estivesse descendo escada, cada vez desce mais um degrau, desce mais um degrau, desce mais um degrau. Até quando isso vai acontecer? Ele fala para Deus, a violência, a maldade, até quando tudo isso? E talvez eu e você podemos até falar isso nos nossos dias. Quanta maldade um ser humano para com o outro. Quanta maldade do sistema do mundo, do sistema do governo. Quanta maldade para com a natureza. Você sabe que a gente tem sofrido por causa de tantas tempestades, calor demais, está tudo desregulado, por causa que o ser humano está destruindo a natureza. Deus falou, falou para o homem, vai e domina. Domina cuida. Vai e cuida de tudo aquilo que Deus fez. Aí o homem vai e destrói. E às vezes a pessoa sofre as consequências, problemas respiratórios, e assim vai. Queimadas, como a gente está vendo aqui em São Paulo, né? Onde as pessoas estão sofrendo com problemas respiratórios, sofrendo com perdas materiais e tantas coisas. Né? Então, assim, a gente vê que o ser humano mesmo, ele vai trazendo para si mesmo as maldições. Mas eu e você não podemos nos deixar levar por isso, mas guardarmos a nossa fé. E ele começa falando, Senhor, eu estou indignado. Então o coração daquele homem estava indignado, estava revoltado, ele não estava entendendo aquilo, ele estava deprimido. Mas até que Deus o ilumina, e Deus vai esclarecendo no coração do profeta. Aí ele vai entendendo.
Aí no que ele entende, ele vai falar, é verdade. Aquele que é justo, o remanescente de Deus, aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, aquele que permanece na fé, esse viverá. Então ele olha e vai falar, não, aquele que é justo, aquele que é fiel a Deus, ele vai viver, ele não vai morrer, ele vai subsistir. E assim, irmãos, você e eu, nós vamos subsistir. Sabe, isso não vai nos sucumbir. Essas situações e todas essas coisas horríveis que a gente vê no dia a dia, e até que de repente você está passando no seu particular, isso não vai sucumbir você, desde que você persevere na sua fé. Sabe, a gente vive um tempo de frieza espiritual. A gente vive isso, irmãos, é fato, no mundo. Sabe? A gente, quando começa a olhar para trás e ver os cristãos, os nossos irmãos lá para trás, a gente vai ver, nossa, como ele tinha fé, como havia um avivamento, um aquecimento espiritual, como aquele povo, né, era tão firme. E a gente vê que hoje, parece que as pessoas já não têm mais aquela disposição de antes. Sabe, as pessoas que são convertidas há mais tempo, sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, eu já sou convertida há um bom tempo. E, assim, eu vejo a diferença daquele tempo para agora, sabe? Então, tem uma diferença. Parece que a fé está se esvanecendo. Mas eu e você, irmãos, precisamos nos manter, irmãos, como remanescente de Deus nesses tempos. E para que a gente possa permanecer como um remanescente nesse tempo, a gente não pode esquecer da nossa vida com Deus, da nossa fé, da nossa obediência, do nosso temor a Deus, do nosso relacionamento com Deus. E a gente não pode esquecer também do nosso relacionamento dos irmãos, que isso é muito importante. Porque Deus constituiu o quê? Jesus constituiu a igreja. A igreja para viver junto. A gente tem nossa vida particular, nós temos nossas coisas, nós temos nossa devocional particular, mas a gente não pode nunca deixar de congregar. A gente nunca pode descuidar de ficar sem estar junto, na casa de Deus, todo mundo junto, ali, compartilhando a fé, compartilhando as coisas espirituais, sabe? Então, o Senhor ele vai nos falar, o justo viverá pela fé. Então, ele tem essa iluminação de Deus. E a partir desse momento, ele renova a sua fé. Ele que estava ali enfraquecido, porque a visão de Abacuque estava nas situações ao redor dele. E quando nossa visão está nas circunstâncias ao nosso redor, a gente corre o risco de decair da nossa fé. Então, que a gente venha olhar sempre para o alto, olhar sempre para Deus, olhar sempre para Cristo. Como diz a palavra de Deus, acho que é em Hebreus, olhando para Cristo, que é o autor da nossa fé, certo? Então, esse é o nosso compromisso. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que a gente venha estar sempre olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Que a gente não venha descuidar disso. Ainda que você passe por situações diversas, como até foi falado aqui no louvor, sobre o odre, né? E acho que está em Salmo 119, né? Deixa eu ver aqui. Salmo 119. E acho que o versículo é o 80 e alguma coisa. Salmo 119. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 83. Salmo 119, no verso 83, ele diz assim, que foi o que a irmã falou, né? E também foi falado no louvor que ela cantou, que diz assim, pois fiquei como odre no fumo, mas não
me esqueci dos seus estatutos. Eu sofri, eu padeci, eu gemi. Foi difícil, foi complicado para mim, mas eu não esqueci os seus estatutos. Eu não esqueci o seu mandamento, eu não esqueci a sua palavra. Eu guardei no meu coração, eu andei em retidão, eu guardei a minha fé até o fim. Amém? E você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, eu guardei a minha fé. Ele vai chegar no final da jornada dele, ele cumpriu a missão dele aqui na terra. Ele vai falar, eu guardei a minha fé. E guarda a tua fé. Porque os dias são difíceis. E quanto mais difíceis, mais requer de nós que a gente venha guardar a nossa fé. Para a gente não esfriar, para a gente não cair, para a gente perseverar na fé até o fim. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele vem nos buscar. Não é historinha para boi dormir. Isso é real, irmãos. Não é uma coisa, não, isso é a coisa do passado. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. É a palavra de Deus e ela vai se cumprir. Então, que a gente venha perseverar, irmãos. Perseverar até o fim, como disse Jesus. Se perseverar até o fim, será o quê? Salvo. A palavra de Deus, ela vai dizer em Isaías 45, olhai para mim, sereis salvo. Então é tempo, irmãos, da gente olhar para Cristo, da gente guardar a nossa fé. Não existe tempo mais propício da gente guardar a nossa fé e zelar pela nossa vida com Deus do que esse tempo agora, do que o hoje. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai nos relatar que no final de tudo, a gente vai ver, no final do livro de Abacuque, a gente vai ver um outro homem, um profeta com uma outra visão. Porque a visão dele estava na situação difícil. Mas agora a visão dele está no alto. Está em Deus. A sua fé foi preservada. E aqui, ele vai falar, para quem falou essas coisas, até quando, Deus, eu clamarei e o Senhor não vai me ouvir? Agora, ele vai dizer, em Abacuque 3, capítulo de número 19, Jeová, o Senhor, é a minha força, e me fará meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha só, agora ele já está até compondo poesia para Deus. Né? Você já passou por um momento assim? Tão cheio de fé, tão cheio da glória de Deus, que você recebeu até inspiração para escrever poesia, para compor louvor? É lindo, né? Então, irmãos, ele chegou a essa altura. Graças a Deus, ele não desvaneceu na fé, mas ele foi renovado, iluminado por Deus. E ele vai dizer no fim, olha, eu venço porque o Senhor é a minha força. Olha, está difícil. Essa situação está amarga, mas o Senhor é a minha força. Estou passando por essa luta, mas o Senhor é a minha força. Essa adversidade, ela está tentando me corroer de todo jeito, mas o Senhor é a minha força. Tem coisas que estão tentando me afastar do meu Senhor, mas o Senhor é a minha força e eu não vou arredar a mão da minha fé. E ele vai dizer, ele me fará andar sobre as, vai falar que com os pés, e o Senhor faz com que os pés dele sejam como os pés das servas, ou seja, que ele tenha agilidade, destreza, para se afastar do mal e para se achegar a Deus. Olha que coisa linda. Porque a serva, ela é assim, é um animal que tem uma destreza para correr, é rápido, sabe, é firme no seu andar. Corre que, meu Deus. E assim ele está falando, eu sou igual a serva. Quer dizer, em Deus, pela força de Deus, eu vou conseguir. E eu corro. E eu me preservo no remanescente de Deus. Mesmo que
Judá esteja no pecado, e mesmo que os inimigos do povo de Deus venham contra Judá, eu sei que eu vou permanecer, porque eu creio, porque eu sei que Deus é a minha força e Ele me dá a ligeireza que eu preciso para me afastar daquilo que é mal e me aproximar daquilo que é bom. E Ele vai terminar dizendo, Ele me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor, Ele te chamou para te colocar em uma posição alta, ou seja, não uma posição no sentido de falar, eu sou melhor do que alguém, não, no sentido de que essa posição mais alta é que você está livre de cair nos laços do inimigo. Ou seja, essa posição mais alta em que o Senhor te faz andar, é a posição onde o inimigo não pode te alcançar. Amém? Então, que a gente venha ficar, irmãos, com essa palavra no nosso coração. Que a gente venha entender que nesses tempos que a gente está vivendo, a gente venha guardar a nossa fé. Assim como o Abacuque ensina, para que a gente possa viver. Eu só posso viver, você só pode viver, se nós guardarmos a nossa fé. E é viver, irmão, no sentido espiritual e físico também. É vida, vida. Deus quer dar vida para você. Deus quer vida para você. Mas Ele precisa que você creia. Que você esteja na presença dEle, nessa fé. Amém? Então que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, sair daqui com esse pensamento. O justo viverá pela fé. Eu não vou abrir mão da minha fé. Eu não vou me deixar levar por essas situações que têm tentado contra mim. Eu vou resistir firme, eu vou vigiar, como diz em 1 Pedro. E eu vou até o fim. Amém? E Deus vai nos dar essa vitória. Amém? Vai valer a pena, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade.